A gente vai falar de Copa do Mundo agora, porque na série Seleções da Copa é a vez de lembrar uma equipe que marcou época, a Holanda de 74. Um time que encantou o mundo, mas não levou a Copa. Marcos Uchoa mostra o que a atual seleção holandesa, vice-campeã do mundo, a seleção de Sneijder, de Robben, pode tirar como lição desse time que brilhou 40 anos atrás. Capitaneada por Johan Cruyff e sob o comando do lendário técnico Rinus Michels, a Holanda entrava em campo como favorita para a final da Copa de 74. Mesmo enfrentando a dona da casa, a Alemanha, esse time começava o jogo muito bem. Toque de bola, ocupação de espaços, movimentação, futebol total era como ficou conhecido. Foi dar a saída e 15 passes depois, pênalti. Nunca um time iniciou uma final de uma Copa de maneira tão perfeita. Os alemães tocaram na bola pela primeira vez quando foram pegá-la dentro do gol. Se fosse possível parar, congelar esse instante, a Holanda seria campeã e ninguém discutiria a superioridade dela. – 1974, o número, o ano, são como uma ferida que não cicatriza para os holandeses, porque os alemães viraram o jogo, venceram por 2-1. Uma derrota profundamente dolorosa e contra o maior inimigo. E, no entanto, o currículo holandês em termos de Copas do Mundo era horrível. Até então, tinham sido apenas 2 participações, em 1934 e 1938. 2 jogos, 2 derrotas, eliminados de cara. Quem foi o cara responsável por essa mudança? Levar uma seleção até então fraquinha a uma final e deslumbrar o mundo. Eu, por exemplo, com 17 anos, era o segundo fui profissional da Holanda. Aos 17 anos, eu fui o segundo jogador profissional da Holanda. Antes, todos eram amadores. E isso em 64. Em 69, o Ajax foi vice na Liga dos Campeões. Ou seja, em 4 anos conseguimos converter a qualidade em rendimento. E por 5 anos seguidos, a Holanda, com o Ajax ou o Feyenoord, chegava a uma final de Champions. A qualidade existia, só faltava a mentalidade. Essa transformação do futebol holandês, essa mudança de nível, passou por um maior profissionalismo. Johan Cruyff queria dar certo no futebol. Cruyff era um garoto diferente. Não só um craque, mas um líder. Ele era o dono da bola. E ele e o Ajax daquela época fizeram o que é hoje o clube mais importante da Holanda, amado em Amsterdã. E de onde veio o dinheiro que fez crescer o Ajax e com ele o futebol holandês? Essa é outra história. No século XVII, a Holanda era o país mais rico da Europa. Era a época de pintores como Rembrandt. A riqueza dessa Holanda era muito ligada ao trabalho de judeus fugidos de Portugal, perseguidos pela Igreja Católica da época da Inquisição. Eles fundaram em Amsterdã uma enorme sinagoga. Ainda se pode ver os nomes deles, tão comuns hoje no Brasil. Mas na Segunda Guerra Mundial, esses séculos de convivência foram destroçados. Amsterdã, que tinha um enorme bairro judeu, desapareceu. Ficou esse monumento, uma homenagem aos judeus mortos na guerra. Para quem visita a cidade, é quase obrigatório ir ver a casa de Anne Frank, uma adolescente que escreveu um diário sobre o tempo em que ela, a família dela e outros ficaram escondidos. A família de Anne Frank foi traída por um holandês e capturada por uma patrulha que tinha um alemão e 3 policiais holandeses. Um deles continuou trabalhando tranquilamente na polícia aqui de Amsterdã até 1980. A polícia holandesa foi de um rigor excepcional para capturar judeus e foi muito elogiada pelos alemães. Só que quando tudo acabou, em grande parte foram empresários judeus que financiaram o Ajax, que antes da guerra era o clube mais próximo do bairro deles. A história e a força do Ajax são ligadas diretamente ao sucesso do futebol holandês. Em 1974, para a Copa da Alemanha, vários jogadores chegaram com a confiança de quem tinha vencido 3 vezes seguidas o que hoje seria a Liga dos Campeões. Mas hoje o Ajax cada vez é mais um coadjuvante no cenário europeu, restrito ao papel de formar jogadores que vão depois para clubes mais ricos. Ainda que
que a Holanda continue a produzir craques como Robben, Van Persie e Sneijder, todos jogam fora. De certa forma, o país é um pouco como o Brasil, exporta seus melhores talentos. Pois se no passado os clubes eram fortes, a seleção era fraca. Os jogadores holandeses, inclusive os do Ajax, como Cruyff, não davam bola para a equipe nacional. Para vocês terem uma ideia da falta de prestígio da seleção da Holanda para os holandeses, imagine que eliminatórias da Copa de 70, jogo decisivo, Holanda e Polônia, principal jogador Cruyff, onde é que ele estava? Foi para Roma comprar sapatos para a loja de sapatos da mulher dele e não foi ao jogo. Imagina se o Pelé fizesse isso. Mas para a Copa de 74, a classificação veio e quando a Holanda estreou, o mundo descobriu algo completamente diferente em termos de futebol. Quem conta é o maior artilheiro da Holanda em Copas, Johnny Rep. Nosso primeiro jogo foi contra o Uruguai. Tinham muitos holandeses no estádio. Foi diferente ver o estádio cheio. Nós ganhamos por 2-0 e eu fiz os 2 gols. A confiança começou ali. Para os uruguaios, a velocidade e a marcação no ataque feita pelos holandeses era revolucionária. A cadência sul-americana era atropelada. O jogo foi 2-0, mas poderia ter sido 12. A Argentina depois levaria de 4. Os holandeses eram chamados de peladeiros, porque os jogadores não tinham posição fixa. A defesa atacava e o ataque defendia. Hoje, isso não é tão estranho, mas 40 anos atrás era muito original. Mas faltava ainda um jogo decisivo para chegar à final, e contra o campeão da Copa de 70. Para nós, jogar contra o Brasil, campeão do mundo, era o máximo. No primeiro tempo eles tiveram boas chances, mas no segundo fomos melhores. Ter vencido o Brasil nos trouxe muita confiança, talvez demais. Esse jornalista escreveu o melhor livro sobre o que foi aquela Copa para os holandeses. O título? Nós éramos os melhores. Mas contra o Brasil no começo, não parecia. Para os jogadores holandeses, o Brasil era um mito. Cruyff estava nervoso, ele sempre foi muito nervoso. No segundo tempo, a partida ficou violenta. E isso era bom para os holandeses. Alguns tinham sido meninos de rua ou viveram em bairros pobres. Havia algo estranho na Holanda dos anos 70. Era brilhante, jogava bonito, mas era má ao mesmo tempo. Ou seja, foi um erro do Brasil ter sido violento também. Os holandeses então jogaram melhor e mereceram vencer. Fora de campo, os holandeses tomavam umas e outras, alguns fumavam, fugiam da concentração, faziam o que queriam. Eram cabeludos, pareciam uma banda de rock. E o comportamento às vezes era similar. Nunca uma boa ideia numa competição esportiva. Teve uma famosa festinha na piscina. Não teve nenhuma orgia, mas os jogadores holandeses estavam com mulheres alemãs nuas na piscina e todos bebendo, até as 4 da manhã. Foi antes do jogo contra o Brasil. Um alemão que estava lá vendeu a matéria para o Bild, o jornal mais sensacionalista da Alemanha. Isso saiu na terça-feira, dias antes da final. A mulher de Cruyff não gostou nada e deixou Cruyff bem apreensivo. Nenhuma pessoa, nenhuma mulher teve tanta influência em finais de uma Copa do Mundo. Afinal, a mulher de Cruyff deixou ele nervoso logo em 74 e depois proibiu que ele viajasse em 78 para a Argentina. Antes da final da Copa da Alemanha, Cruyff estava muito preocupado, porque o casamento dele estava na marca do pênalti. E as imagens mostram mesmo um jogador tenso, mas que também foi marcado colado, às vezes caçado. A Alemanha empatou num pênalti cavado e fez 2-1 ainda no primeiro tempo. A seleção da Holanda ainda teve 45 minutos de ondas de ataques que se quebraram nas mãos do goleiro alemão. Futebol não tem nada a ver com justiça e a Holanda perdeu outras 2 finais de Copa, mas nenhuma se compara com a de 74. Aquele foi um time genial que nunca nem eles mesmos conseguiram reproduzir o estilo. Ficou um mito, a admiração e a saudade. Se ganhássemos, talvez não tivéssemos deixado tantas lembranças como perdendo. As pessoas diziam, que pena. Mas estivemos 3 vezes entre as 2 melhores seleções do mundo, mesmo sendo um país pequeno. Estamos orgulhosos. Resta admirar outras seleções? Verde e amarelo, em vez de laranja? O holandesinho dá os seus primeiros passos, seus primeiros chutes. Um dia, a vez deles vai chegar.